Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso mesmo. São Marcos só fala isso a respeito da tentação no deserto. Você poderia falar, meu Deus do céu, mas como que pode? Bom, ele dá mais importância a outros fatos a respeito da vida de Jesus. Vamos lembrar que o Evangelho foi escrito, os Evangelhos foram escritos para mostrar, para provar que Jesus é Deus. Não foi para dar detalhes específicos a respeito da vida, de tudo a respeito da vida de Jesus. Existem outros evangelistas que falam mais a respeito dessa tentação no deserto, e nós vamos ver no Evangelho de São Mateus isso. Mas o que é importante para São Marcos está mais à frente, aqui no seu Evangelho. Isso não significa que quando ele pregava ou traduzia as pregações de Pedro para outras línguas, segundo os padres, essa era uma das funções mais importantes de São Marcos. Acompanhava São Pedro e ele pregava, Marcos traduzia para que as outras pessoas pudessem entender a pregação de São Pedro. Mas vamos pegar o Evangelho de São Mateus, novamente, como fizemos ontem. Evangelho de São Mateus aqui, vamos pegar o capítulo da tentação no deserto, está no capítulo 4, né? E aí sim, tem muito mais coisa aqui para a gente entender o que foi esse tempo em que Jesus passou para o deserto. A coisa importante, e está logo no início, aqui também no Evangelho de São Mateus, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. São Marcos diz que ele foi impelido, ou seja, ele foi batizado e o Espírito Santo impele Jesus para o deserto. É o sopro, né, que leva Jesus a esse lugar onde ele se prepara para a missão. Ele passa ali como que recordando, né? E a gente aprende isso na catequese. O tempo quaresmal nos mostra isso. Recordando aqueles 40 anos em que o povo passou no deserto. É a recordação mais importante desse tempo quaresmal. Jesus faz esse caminho, levando consigo toda essa história e se prepara para o seu tempo de missão, de pregação do Evangelho. E lá, assim como o povo no deserto, errou e teve muitas tentações para se desviar de Deus, se desviar da vontade de Deus, do caminho de Deus, Jesus é tentado. É claro que Jesus não se desvia, Jesus vence a tentação, mas acontece isso. Ele foi lá para estar com o Pai, para estar com Deus. Jesus ficou 40 dias em oração, 40 dias e 40 noites jejuando. Esse jejum não era
à toa, era um jejum e oração. Depois teve fome. Então, versículo 3 do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Estou lá. Mateus capítulo 4. Quer pegar comigo? Pega lá rapidinho. Vai lá, passa as páginas aí e vamos lá. A Bíblia de Jerusalém, página 1708. Versículo 4 vai dizer assim: Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em uma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor e disse: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Veja, a palavra da salvação. O Evangelho de São Mateus traz mais detalhes, mas é muito importante que Jesus, desde o início, ele rebate cada tentação com a palavra de Deus. Ele é tentado a transformar pedra em pão. Por quê? Porque ele está com fome. Jesus passou 40 dias em Jesus, está faminto. Está faminto. Você não é o filho de Deus? A coisa mais fácil é transformar as pedras em pães. Aí você come, mata a sua fome. E aí, Jesus sabe que é tentação porque o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que ele viva a mortificação, viva aquele jejum, para nos ensinar a dominar toda a nossa vontade desregulada. E diz: não só de pão vive o homem. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É mais importante que o pão. Por isso o Padre Jonas nos ensina no método a falar assim: se você não leu a Bíblia, se você não teve contato com a Bíblia hoje, se não fez seu estudo bíblico, então não coma, então não tome banho. De onde vem esse fundamento? Aqui, ó. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Preciso dar prioridade às coisas de Deus. Esse é o caminho que nós vivemos nesse mundo, nessa nossa peregrinação, nesse deserto que nós vivemos aqui. E nesse deserto, assim como Deus tirou o povo do Egito, mandou para o deserto. Mas por que Deus mandou esse povo para o deserto? Meu Deus do céu, porque lá ele ia ser formado como um povo. Lá Deus deu as leis. Deus disse como ele deveria se comportar. O povo não tinha lei, o povo tinha uma promessa. Vocês serão um povo numeroso. Promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Depois que o povo foi escravizado, o povo tinha esperança de que algum dia alguém tirasse esse sofrimento. Deus enviou Moisés. Moisés libertou o povo do Egito com o braço forte do Senhor, com aquelas pragas que aconteceram. Foram lá para o deserto e lá o povo foi sendo formado. Era para passar 40 anos lá? Não era. Foi por causa do pecado. Acabaram ficando. Mas
Deus levou o povo para o deserto porque Ele queria separar aquele povo para si, formá-lo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Não lembra dessa passagem? Não lembra disso? Bom, aqui no canal tem também uma playlist maravilhosa para você, que é a Jornada Bíblica. E nós falamos sobre a história da salvação do mundo. Vale muito a pena. São 30 dias, olha, é uma jornada. Mas, se você quer Deus, isso não vai ser nenhum problema. Uma peregrinação. Por isso, Jornada Bíblica Peregrinos, para que você peregrine. E Jesus, então, responde isso para Satanás. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás não desistiu, não. Ele continuou lá tentando. Porque Jesus está fazendo esse caminho que o povo também fez. Ele vencendo nos ensina também a vencer. No deserto, no lugar onde Deus quer nos formar como seu povo, seu homem, sua mulher de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus. E aí ele fala e Satanás vai e cita o Salmo 91 ou 90, que fala que os seus anjos vão os guardar. Olha aqui, ele dará uma ordem aos seus anjos. Então se joga daqui. Mas Jesus fala, não. Está escrito também que não é para tentar a Deus. Não, eu vou provocar a ação de Deus. Deus me protege, então eu vou me colocar em perigo. Eu vou provocar uma coisa para Deus me proteger. Não, está errado. Jesus está falando, não é assim. Não é assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás querendo fazer com que Jesus erre, peque. E depois tentou Jesus a ser Senhor de todas as coisas do mundo, em troca de adorar a Satanás. Jesus fala, não, só Deus deve ser adorado. Sai daqui, vai-te embora. Detalhes que São Marcos não traz, mas que estão aqui em São Mateus. Agora, vamos voltar a São Marcos e ver como ele diz. Versículo 12. Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviram. Foi todo um resumo bem resumido do que aconteceu no deserto. Mas São Marcos relata. Ele passou por esse período. Ele viveu esse momento. Ele ignora essas 3 tentações que Jesus sofreu. Mas ele traz uma coisa diferente. Ele fala que esse vivia entre as feras e depois os anjos serviram, mostra que ele não é alguém comum. Quem que vive entre as feras no deserto, 40 dias jejuando? Mas o profeta Isaías dizia que vai virar um tempo um tempo messiânico, em que até a criancinha vai estar perto de uma víbora, de uma cobra, o leão e o carneiro estarão lado a lado, algo assim. Não me lembro exatamente as palavras corretas, mas para indicar o que? O tempo de uma graça, de uma paz profunda. Jesus é já essa presença. Ele traz em si esta verdade. E São Marcos traz isso aqui. Essa verdade. Os anjos servindo, os anjos servem a Deus. Então, ele é esse que mostra a sua identidade também aqui no Evangelho de São Marcos. Vamos anotar no nosso diário? Não se engane, viu? Nós estamos no Evangelho de São Marcos. Aqui não tem promessa, não tem ordem, não tem princípio eterno para anotar nesse trecho. Mas qual é a mensagem de Deus para você hoje? Veja a importância de nós recorrermos ao Evangelho sinótico para termos uma visão melhor do que está acontecendo no texto que nós estamos lendo naquele momento. Qual é a mensagem de Deus para você? Como colocar isso em prática na sua vida?
É novo no canal? Que bom! Seja bem-vindo, bem-vinda. Deus te abençoe. Se inscreva aqui e acione o sino da notificação. Eu já falei algumas coisas que você vai encontrar aqui no canal. Aproveita, explore, vá em frente, conheça mais, tá bom? Vai só fazer bem para você. E no final deste vídeo eu vou deixar uma playlist dos primeiros passos no Diário Espiritual para você já aprender. Você pode também fazer o seguinte, entrar e salvar, criar playlists para você, né, no seu YouTube. E nessas playlists que você cria lá, assistir mais tarde, tal, você renomeia e coloca Diário Espiritual, livro 1, que é a primeira carta de São João. Depois, Diário Espiritual, livro 2, que é o Evangelho de São João. Diário Espiritual, livro 3, que é o Evangelho de São Marcos. E assim por diante. E é só acessar sua playlist que você vai ter, na sequência correta, todos os vídeos para que você possa fazer o seu estudo bíblico todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.